irmãos, louvado seja o nome do Senhor, por mais essa rica e poderosa oportunidade que nós temos de fazer menção ao nome do Senhor. Quero convidá-los a fazer uma oração juntamente comigo, para engrandecer e exaltar ainda mais o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais, Senhor, te louvamos e te exaltamos mais e mais, Senhor, porque sabemos que Tu és, ó Pai querido, Todo-Poderoso. Sabemos que o Senhor é aquele que vive e reina para todo sempre, ó Pai querido, e o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Eu peço a Ti neste momento, ó Pai, visita-nos, ó Deus, através das Tuas mãos de poder, Pai, para que nós possamos, ó Deus, receber, ó Pai, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, e possamos ser pessoas melhores, Pai. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu peço ao Senhor, visita grandemente, Pai, o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. Trabalha, Senhor, nos nossos corações, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus, fazendo tudo conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pai, que na noite de hoje não venha ser eu, mas sim o Teu Espírito Santo, ó Pai, a falar com a Tua igreja, Senhor, e que o Teu nome venha a ser engrandecido mais e mais. É que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo de número 3, e o verso de número 9 ao 14, que nos diz assim a palavra do Senhor: E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Meus amados irmãos, há momentos em nossas vidas que a situação fica tão difícil, parece que estamos em um cerco, e esse cerco vai se fechando de tal maneira em nossas vidas que nos tornamos cativos dessas situações, nos tornamos reféns dessas situações. E diante disso, somente uma intervenção divina pode mudar a história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Somente o Senhor que pode nos libertar do cativeiro. Assim como Deus interviu para libertar o seu povo da escravidão do Egito, eu creio que Ele fará o mesmo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Na vida daqueles que são fiéis
ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, quando o rei Acabe morreu, seu filho Jorão assumiu o reinado de Israel. Vale lembrar que após a morte de Salomão, o reinado foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte se chamava Israel e sua capital era Samaria. O reino do sul se chamava Judá e sua capital era Jerusalém. Nesse tempo, Josafá reinava em Judá e Jorão reinava em Israel. Josafá era um rei temente a Deus e buscava ouvir ao Senhor através de seus profetas. Já Jorão era um rei idólatra, profanador, murmurador, sem temor algum do nosso Deus. Josafá era um rei que, em toda a sua caminhada, sempre procurava honrar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas já Jorão, meus queridos irmãos, era um rei que desonrava a Deus, assim como seus pais, Acabe e Jezabel. Com a morte do rei Acabe, Mesá, ou Mesa, como alguns chamam, rei dos Moabitas, que pagavam grandes tributos ao rei de Israel, diz no verso 4, aí onde nós lemos no capítulo 3 de 2 Reis, o seu verso 4, vai nos dizer que era 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Mesa decidiu se revoltar contra o rei de Israel. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos irmãos, que Mesa, rei dos Moabitas, organizou um grande exército para atacar Israel. Diz o texto que no mesmo instante, Jorão saiu a Samaria e fez revista em toda Israel para saber se tinha condições de enfrentar os Moabitas. Percebendo ele que não tinha forças o suficiente para enfrentar, enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo tudo o que se passava naquela situação, e fez a mesma forma a pergunta e o rei Josafá, ouvindo o que ele estava dizendo, Jorão faz a mesma pergunta que seu pai fez a Josafá. Isso está lá no capítulo 1 Reis, no capítulo 22, o verso 24. Ele disse: então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote-Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Jorão diz a mesma forma que seu pai disse a Josafá, Jorão também fala a Josafá: irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E Josafá também respondeu da mesma maneira que respondeu ao rei Acabe quando estava vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Subirei eu e serei como tu, meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E o rei de Edom também se juntou a eles, formando 3 grandes exércitos, sendo Jorão, rei de Judá, Jorão, rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e Edom, rei de Edom. Os 3 exércitos marcharam ao encontro dos Moabitas. Diz as Escrituras que marcharam durante 7 dias, porém perderam o caminho. E pelo fato deles perderem o caminho, os homens e os animais estavam com fome e com sede. O rei Jorão
como eu já disse, e as Escrituras nos demonstram isso, que era um rei murmurador, começou a culpar a Deus do que estava acontecendo. Por quê? Porque ele era murmurador, ele era profanador, ele não confiava no Deus vivo. Já Josafá desejou falar ou ouvir a voz de Deus. Percebam a diferença, meus queridos irmãos, que tem aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Nos nossos dias não é diferente. Quem teme a Deus deseja ouvir a sua voz. Quem teme a Deus, ele quer estar sempre segundo a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem teme a Deus, crê, confia que a resposta vai chegar a seu tempo. Quem não teme, não confia, não crê, e começa a culpar as pessoas e começa a culpar ao Senhor. E aqui temos a primeira lição, meus queridos irmãos. Deus não é culpado dos nossos erros. Aleluia. Deus não é culpado das nossas tomadas de decisões independentes. Deus não é culpado das maldades que o homem comete, que geram consequências para as suas vidas. Entenda bem, meus amados irmãos, o homem decide se afastar de Deus, o homem decide abandonar a verdade, o homem decide tomar as suas próprias decisões, o homem decide fazer suas próprias escolhas, e quando tudo dar errado, logo ele busca alguém para culpar, logo ele começa a murmurar e a culpar a Deus. É muito comum, meus irmãos, o homem buscar um culpado para os seus erros. É muito comum o homem culpar a Deus, dizendo que Deus quis assim. Deus não quis assim, foi nós, através das nossas atitudes, que tomamos sem consultar a Deus, e as consequências virão certamente em nossas vidas. Mas aquele que teme a Deus, antes de tomar qualquer atitude, ele vai orar primeiro, ele vai buscar a face do Senhor, ele vai se derramar na presença de Deus, porque ele sabe que a resposta certa só pode vir do trono do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quer ver uma coisa? Gênesis capítulo 3, todo mundo conhece essa história também. Gênesis capítulo 3, do verso 9 ao verso de número 13, diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondido. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Queridos, observe aqui, Adão culpa a Deus por ter dado a mulher a ele, e depois ele culpa a mulher, porque a mulher deu fruto a ele, mas em nenhum momento ele assume a sua responsabilidade de ter desobedecido a Deus. Aqui no verso de número 11, o Senhor está falando: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei. O Senhor deu uma ordem: ordenei que não comesse. Mas Adão não
observa a sua desobediência. Ele quer arrumar um culpado, como muitas vezes nós fazemos. Não foi a mulher que tu me destes. Então aqui ele arruma dois culpados para a sua desobediência. Ele culpa ao próprio Deus, e em seguida ele culpa a mulher por ter dado fruto, e ele comeu. Ele disse, aí o Senhor, e disse o Senhor, no verso 13, e disse o Senhor, Deus, a mulher, por que fizestes isso? E ela disse, a serpente me enganou, e comi. Perceba que Adão transferiu a responsabilidade dele para Deus e a mulher, e Eva, por sua vez, transferiu também a responsabilidade dela para a serpente. Em nenhum momento os dois assumem que erraram, que desobedeceram a Deus. Meus queridos irmãos, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, vai ser gerada uma consequência em nossas vidas. Vai ser gerada uma situação que nós vamos ter que resolver essa situação. Aleluia! Por isso que a palavra do Senhor nos orienta a andar em obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Deuteronômio vai dizer o quê? O Senhor vai dizer o quê? Eis que te ponho hoje a bênção e a maldição, mas é bom que escolha a bênção. Ou seja, a decisão está em nossas vidas. É nós que devemos decidir de que maneira nós vamos obedecer ao Senhor. Não podemos, meus queridos irmãos, em hipótese alguma, atribuir a ninguém as nossas responsabilidades, os nossos erros. Temos que assumir as nossas falhas. É muita ingenuidade, meus irmãos, achar que Deus quis assim, como nós ouvimos várias vezes, as pessoas colhendo frutos dos seus erros, são as consequências que são geradas, e nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Isso é resultado das nossas inconsequências, e nós devemos passar por ela. Que Deus é culpado dos nossos erros, a maioria das pessoas dizem isso, mas eu digo, meus irmãos, é muita ignorância do homem achar que pode enganar a Deus. Isso tudo é chegar ao mais profundo grau, me permita dizer, do ridículo. O homem não pode e não tem condição alguma de enganar a Deus. Jorão, aqui aonde nós estamos meditando, era um rei idólatra, era um rei profanador, era um rei murmurador e sem temor de Deus. Só cometia, meus queridos irmãos, coisas inadmissíveis. Aleluia! Devemos entender que o homem fiel sempre quer ouvir a voz do Senhor. Ele sempre deseja ouvir o que Deus tem a falar. Aleluia! Sempre vai buscar as respostas vindas de Deus. O bom servo, meus irmãos, o servo fiel, em meio às suas maiores batalhas, ele fala menos e ouve mais. Porque quem se detém a ouvir, ele entende perfeitamente o que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Aquele que fala demais não tem condições de ouvir o que Deus está falando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Jorão murmurava, culpando a Deus, Josafá buscava ouvir Deus falar. Acompanhe o verso de número 11, onde nós lemos aí. Diz assim: Josafá disse: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Olha a diferença, meus irmãos. Quando um servo de Deus, como um homem temente a Deus, ele se depara com um problema, logo ele busca ouvir a Deus, ou então busca um profeta de Deus,
para que através dele, ele possa ouvir o que Deus tem a dizer. Já aquele que não tem ao Senhor, ele murmura, ele reclama, ele faz 1001 situações. Por quê? Porque não crê no Deus que nós servimos. Crente salvo, meus queridos irmãos, quer ouvir Deus falar. Crente salvo não age por impulso. Crente salvo não vai atrás de murmuradores. Crente salvo não tem medo de deserto, porque sabe que Deus também fala no meio do deserto. Sabe que Deus, quando permite que um servo dele vá ao deserto, é porque o Senhor quer gerar mais intimidade com ele. Então quem conhece a Deus não tem medo de passar pelo deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Crente salvo busca entender os propósitos de Deus em sua vida. Aleluia. Quando nós cremos no Deus que nós servimos, ainda que passemos por luta, nós sabemos que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa com aquela luta. Em meio a tanta escassez, em meio à miséria, em meio ao impossível aos olhos do homem, lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Deus é um Deus do impossível. Nós servimos um Deus de milagres, meus irmãos. Nós servimos um Deus que, quando Ele quer abençoar, não existe nada que possa impedir o agir de Deus em nossas vidas. Em meio a tudo isso, queridos irmãos, que nós estamos vivendo, nós estamos passando, temos que ser corajosos, temos que enfrentar as situações, tendo a plena convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Muitas pessoas, quando o cerco se fecha, elas ficam sentadas, esperando o fim acontecer. Eu estou sem condição alguma, a minha vida financeira está um fracasso, a minha vida emocional está um fracasso. O importante não é como ela está, o importante e decisivo é o que você vai fazer por ela. Se nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós vamos nos prostrar, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos pedir a Ele que Ele venha, através de uma intervenção divina, mudar a história. Aleluia! Aquele povo vivia no Egito, escravizado, humilhado, mas eles clamaram ao Deus vivo. A palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu o clamor do seu povo, e Ele fez o quê? Libertou o seu povo, tirou o seu povo do cativeiro. Então, quando nós nos encontrarmos no meio de um problema, o tamanho do problema não importa, o que importa, qual é a decisão que nós iremos tomar, o que nós iremos fazer mediante isso, a quem nós iremos clamar. Temos duas opções. A primeira delas é ficar quietinho e esperar o pior acontecer. A segunda é ser corajoso, é confiar no Deus que nós servimos, é pedir a Ele que certamente Ele enviará respostas dos céus para a minha e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele, meus irmãos, que confia no Deus vivo, eu nunca vi o Senhor desamparar o justo. Aleluia. Portanto, em meio à luta, lembre-se, Deus está no controle. Ele não abandonou a humanidade, ainda que esteja tudo isso acontecendo. Eu não tenho dúvidas que o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, tem livramento para mim e para a sua vida,
tem maná do céu para mim e para a sua vida, tem resposta de Deus para a minha e para a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, queridos irmãos, nesta noite, a minha palavra para a igreja é essa: coragem. Coragem para marchar, coragem para enfrentar as adversidades, coragem para permanecer fiel ao Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 33:3, todos conhecem. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Então eu não vejo o tamanho do meu problema, eu olho para o Deus que eu sirvo. O tamanho do problema não me importa, o que me importa é o Deus que eu sirvo, o Deus que tem resposta para a minha e para a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Guarde essa palavra, meu irmão, no seu coração e reflita sobre ela. Coragem. Seja separado, busque somente as coisas que vêm dos céus. As da terra, deixa aí, busque as coisas dos céus. Essas certamente encherão a nossa alma de alegria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, se coloque de pé em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, ó Deus, eu apresento, Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que o Senhor é aquele que vive e reina para todo sempre, ó Pai, e sabemos, ó Deus, que não há nenhum momento sequer que o Senhor tirou os olhos, ó Pai, de nossas vidas. Por isso, ó Pai querido e santo, eu clamo ao Senhor nesta hora, estende as tuas mãos, ó Pai, sobre a vida do teu povo. Senhor, tem misericórdia, ó Pai, de nossas vidas. Senhor, nos dá graça, ó Pai querido, e nos capacita, Deus. Senhor, que nós possamos estar sempre olhando para o alvo, ó Pai querido, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que nenhum mal venha, Senhor, sobre as nossas vidas, e se vier, nós não temos dúvidas que o Senhor intercederá por nós. Pai, eu peço a Ti, ó Deus, nos sustenta em Tuas mãos, ó Pai querido, neste momento difícil, ó Pai. Senhor, nos direciona, Deus, a cada tomada de decisões que nós precisamos tomar. Senhor, se conosco até aquele grandioso dia, Pai, a qual o Senhor virá buscar a Tua amada igreja, a qual o Senhor virá buscar o Teu povo, ó Pai, para que juntos possamos estar, ó Pai, reunidos na glória, glorificando e exaltando ao Teu nome, bendizendo mais e mais a Ti, ó Pai, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Por isso, ó Pai, eu Te louvo, eu Te exalto e eu bendigo mais e mais o Teu santo e poderoso nome. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, curva a sua cabeça, estenda as suas mãos à frente. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce e sublime consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, e juntos com alegria digamos amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.